Bom, pessoal, então vamos fazer esse exercício 1, tá? Então, do corpo de carga Q foi retirada uma carga Qzinho, né? Do corpo de carga Qzão foi retirada uma carga Qzinho. Para que valor de Qzinho sobre Qzão a força eletrostática entre as duas cargas pontuais é maior? Bom, então vamos lá. A gente primeiro tem um corpo, né? De carga Qzão. E aí, desse corpo, a gente retira uma carga Qzinho, certo? Então, retiramos uma carga Qzinho. Essa carga Qzinho, claro que ela foi para um outro corpo. Vamos considerar as duas cargas pontuais, tá? Então, claro, eles estão separados por uma certa distânciazinha, né? R. Muito bem. O que a gente tinha visto anteriormente é que se a gente alterar a distância, né, de uma carga com a outra, a força vai ser uma coisa assim, né? Por exemplo, no caso de repulsão. No entanto, agora o que a gente quer é verificar como que a força se comporta com relação às cargas, tá bom? Porque a gente quer ver qual carga que é possível tirar desse corpo Qzão aqui, que vai dar a maior força entre os dois, né? Essa força aqui, ok? Então, vamos fazer o seguinte. Força é igual a K, Q1, Q2, tá? Que é Qzinho vezes Qzão menos Qzinho, dividido pela distância ao quadrado. Observem que agora eu vou simplificar essa equação aqui da seguinte forma. F vezes R ao quadrado dividido por K. Esses caras não vão mudar, tá? Por isso que eu estou deixando eles de um lado só. Igual a Qzinho, Qzão menos Qzinho. A esse termo aqui, esse termo à esquerda, eu vou denominar de Fzinho. Uma força reduzida, tá? Para simplificar as nossas contas, eu tenho que a minha força Fzinho igual a Qzinho, Q menos Qzinho. Bom, agora como que essa força reduzida, Fzinho, se comporta em relação à carga Q? Bom, se a carga Q for zero, essa força Fzinho igual a zero. Se a carga Q for igual a Qzão, zero, Qzão, também vai ser a força zero. Agora, essa expressão, ela é a expressão de uma parábola, né? Essa é a expressão de uma parábola. Então, o ponto que a gente quer descobrir, ele está exatamente aqui, ó, certo? No centro dessa parábola. Como é que a gente faz para acessar esse ponto aqui? Muito bem. Vamos fazer o seguinte, então. Para a gente calcular aquele ponto, primeiro a gente vai obter... Então, vou escrever de novo aqui. Qzinho, Qzão menos Qzinho. A gente vai obter a derivada desse ponto em relação a Qzinho. Tá bom? Então, olha lá, isso é a derivada de uma multiplicação, tá? Então, vai dar a derivada da primeira, que é 1, vezes a segunda, mais a primeira, vezes a derivada da segunda, que é menos 1. Tá bom? Igual, então, a Qzão menos Qzinho, menos Qzinho. Tá? Então, a derivada deu Qzão menos 2Qzinho. Esse é o resultado da derivada dessa expressão. Muito bem. Então, a gente tem que igualar essa expressão a zero para a gente obter os valores extremos. Tá? Então, para vocês se lembrarem aqui, quando a gente faz a primeira derivada de uma função igual a zero, a gente encontra os extremos. Tá?
Muito bem. Então, olha lá. Qzão igual a 2Qzinho. Então, nós temos que Qzinho igual a Qzão dividido por 2. Exatamente na metade. Tá bom? Bom, só como complemento, a gente tem que calcular, deveria calcular também a segunda derivada. Tá? Então, a gente calcula a segunda derivada. Vamos pegar ela aqui. Tá? É a derivada dessa expressão aqui. Então, ela vai dar simplesmente menos 2. Tá? Por que a gente tem que calcular isso? Porque a primeira derivada vai dizer para a gente só quais são os pontos extremos. Tá? Mas ela não vai dizer se é um ponto de máximo ou um ponto de mínimo. Então, se a segunda derivada, ela que vai dizer para a gente isso. Se a segunda derivada for menor do que zero, esse é um ponto de máximo. Se a segunda derivada for menor do que zero, se for maior do que zero, esse é um ponto de mínimo. Mínimo. Bom, então essa é a recordação de cálculo que vocês têm que ter. E aí a gente obtém essa expressão aqui. Bom, vamos retomar lá. A gente viu que era K, Q1, Q2, né? Que é Qzinho, Qzão menos Qzinho, dividido pela distância ao quadrado. Então, a nossa força vai ser K, Qzinho, que é Qzão sobre 2, vezes. Agora, Qzão menos Qzinho vai ser a mesma coisa que Qzão menos Qzão sobre 2, que vai dar Qzão sobre 2. Né? Então, vezes Qzão sobre 2. Tudo isso dividido por R ao quadrado. Portanto, chegamos que a nossa força é igual a K, Q ao quadrado, dividido por 4R ao quadrado. Essa é a força máxima que a gente pode ter. Bom, moçada, então vamos aqui para o GeoGebra para a gente ver a interpretação daquele exercício que a gente tinha trabalhado. Bom, a função em verde mostra para a gente a x, né? 1 menos x. 1 a gente colocou como sendo aquela carga, Qzão, tá? E o x, na verdade, aqui é o Qzinho, tá? Representa o Qzinho. Então, a gente tem essa parábola, né? Agora, observem o seguinte. Vamos colocar aqui, a derivada, ela é a reta, né, tangente em determinado ponto, né, dessa curva. Então, vamos colocar dois pontos aqui. Eu coloquei os pontos A e o ponto B. E a gente vai colocar uma reta ligando esses dois pontos. Tá? Acontece que a derivada, galera, ela é exatamente no ponto. Tá? Então, assim, a gente tem que aproximar esse ponto B do ponto A de uma forma bem precisa, tá? Para a gente melhorar bastante a precisão da nossa derivada. Então, a gente pode fazer isso aqui, vocês vão vendo que a reta tangente vai ficando melhor, tá? Isso para fazer aqui no GeoGebra. Muito bem. Aí, observem que se a gente for passando o ponto A, né, que é no eixo X, olha como é que fica a nossa derivada. Primeiro, a gente começa com a derivada com uma inclinação para cima. Ela vai diminuindo a inclinação dela, diminuindo, até que a inclinação fica zero, a inclinação fica nula. Aí depois a inclinação começa a diminuir de novo. Tá? A inclinação nula, observem que acontece bem no ponto meio, né? Ou seja, no x igual a meio, metade da carga. Né? Então, isso daqui dá para a gente um ponto extremo. Né? Se a gente fosse calcular a derivada, observem, essa é a derivada, né, calculada da função parábola. Né? Agora, no meio, como está bem aqui, ó, nesse ponto, é a raiz, é onde a derivada encontra o zero. Né? Por outro lado, a gente pode verificar que fazer a derivada segunda, tá? Então, a derivada segunda, eu tenho que tirar o zoom aqui, porque ela vai aparecer lá embaixo. Tá? Então, a gente verificou que a derivada segunda
ela é negativa, o que significa que o ponto, né, é um ponto de máximo. Então, tá aí a nossa interpretação geométrica daquele problema. Vou deixar o link com vocês desse projetinho aqui do GeoGebra, tá bom? Que vocês vão poder dar uma olhada. E também vou deixar na descrição algumas aulas interessantes sobre cálculo para quem quiser recordar mais a respeito dos conceitos, tá bom?